O pessoal mais novo no helenismo às vezes chega sem ter em mente uma divindade de maior preferência para iniciar uma devoção. No entanto, normalmente um heleno já possui uma grande variedade de deuses por mês para honrar, especialmente as divindades diretamente ligadas ao nosso lar. Na dúvida, comece por um deles. Não é necessário esperar um convite ou o tal do chamado que tanto falam no paganismo. Todos os deuses têm alguma influência em nossas vidas, em menor ou maior grau, e por isso mesmo já são dignos de nossa devoção. A palavra grega para casa é oikos, ou ikos. No entanto, abrange não somente a estrutura material, mas também o âmbito familiar e a própria família. Família como um conjunto de membros que vivem sob o mesmo teto. Além da família nuclear, ou seja, pai, esposa e filhos, se juntam os escravos e toda uma variedade de parentes consanguíneos ou não. Cada oikos se insere em círculos sociais mais amplos, como as frátrias. Portanto, como explica Louis Bruy em seu livro Os Gregos e seus Deuses, falar da religião doméstica evoca as práticas individuais e coletivas no seio da oikos, e nas relações entre elas e as unidades mais amplas nas quais a família se reconhece. No ápice dessa relação, temos a polis, ou cidade-estado, que nada mais é do que um grande conjunto de famílias. Por sua vez, a polis era um sistema religioso incluso em um sistema mais complexo. A polis organizava a religião e era por ela organizada. O ritual reforçava a solidariedade do grupo, possuindo papel fundamental no estabelecimento e na preservação da identidade cívica, cultural e religiosa. Os principais deuses domésticos eram Hestia, Zeus, Apolo, Hermes e Hecate, entre outros que os registros antigos atestam. Comecemos por Hestia, como diz um antigo provérbio grego. Hestia era a deusa da lareira sagrada, presente em cada oikos. Nela preparavam alimento e se aqueciam, ao mesmo tempo que era o próprio altar da deusa. Em todo o sacrifício de fogo, ela recebia uma porção. Essa lareira marca o enraizamento das cidades e dos santuários ao solo, e em torno dela se realizavam os ritos de integração à família. A começar pelos bebês, após alguns dias de seu nascimento, era carregado em torno da lareira, simbolizando sua entrada oficial no oikos, seu nascimento social. Esse rito se chama anfidrômia. Também junto à lareira, que os recém-casados são acolhidos e que os membros da família lançam sobre eles frutas secas, simbolizando promessas de prosperidade e fecundidade. Os escravos, ao integrarem o oikos, passam por ritual similar. No culto público, a polis tinha sua lareira sagrada na casa do conselho, onde os oficiais e alguns cidadãos especialmente honrados se alimentavam diariamente. Quando uma colônia era fundada, os imigrantes carregavam o fogo de sua lareira para acender a da nova cidade. Por sua vez, Zeus possui 4 dimensões ligadas ao lar. Um deles é Zeus Erqueios, o deus das cercas. A palavra grega para cerca é Ercos, e Erqueios é um epíteto de Zeus. De acordo com Homero, o altar de Zeus Erqueios geralmente ficava no pátio da frente de casa. Um altar deste deus foi visto entre as ruínas da casa de Enomaus em Olímpia. Ele é encontrado em Esparta e Atenas, onde Aristófanes e Sófocles o mencionam. Em Sófocles, ele é mencionado para designar a família inteira. Um fato muito importante é que em Atenas, quando os novos arcontes eram examinados, eram-lhes perguntados se possuíam um Apolo Patros e um Zeus Erqueios, e onde estavam seus santuários, já que essa questão pressupunha que todo cidadão tinha um altar a Zeus Erqueios. Zeus Catebates é o que desce, Zeus como deus dos relâmpagos. Nas ruínas da casa de Enomaus, o altar desse Zeus ficava ao lado do de Zeus Erqueios. Outros ainda foram descobertos numa casa na ilha de Tera e em Tarentum, onde diante das casas havia altares para sacrificar a Zeus Catebates, para pedir proteção contra a queda de um relâmpago. Zeus Sóter, o Salvador. Ésquilo diz que ele é o terceiro protetor do lar entre os deuses dos céus e do mundo inferior. Nos simpósios, a primeira e terceira libações lhe era dedicada. Em Tera, alguns altares domésticos lhe era dedicado. Zeus Quitésios, guardião ou dispensador dos bens ou posses. Com este epíteto, o famoso deus celeste surge como uma serpente, animal quitônico por excelência. Guardião das despensas, os helenos lhe consagravam catiscos,
uma espécie de pequeno balde, jarro ou ânfora, onde se colocavam mensalmente água e porções de alimentos diversos. Este recipiente servia de representação do próprio Deus e simboliza a prosperidade que ele assegura. O grande e famoso herói Heracles tinha também sua dimensão doméstica. Acima da entrada das casas era localizada a seguinte inscrição: aqui habita o glorioso e triunfante Heracles. Ao mal não é permitido entrar. O deus Apolo, com o epíteto Agieus, significando o das ruas, era representado por uma pedra cônica na frente de casa, decorado por fitas. Por vezes, essa pedra podia servir de altar, onde lhe derramavam libações de óleo. Hécate e Hermes também eram reverenciados. Ao deus lhe dedicavam uma erma. A deusa, um pequeno santuário, protegia a casa do lado de fora. Aristófanes nos diz que quando uma mulher saía de casa, fazia uma prece a Hecate. Os heróis Dioscuros, em Esparta, eram deuses domésticos, onde eram representados pela docana, duas vigas verticais unidas por outras duas transversais. Das muitas explicações sobre esse símbolo, uma delas se relaciona com a estrutura de madeira de uma casa. Em certos relevos de Esparta e de sua colônia Tarentum, em moedas espartanas, duas ânforas aparecem como símbolo dos Dioscuros. Uma serpente se aproxima delas ou se enroscam nas vigas da docana. Refeições eram organizadas em casa, chamadas teoxenias. Teron de Agrigentum e Asson de Ferai as ofereciam aos Dioscuros, e Baquílides os convida num poema dizendo que vinho e canções não faltariam. Os atenienses dedicavam uma mesa no Pritaneu com uma moderada refeição à moda antiga, de queijo, bolos, olivas e alho poró. Em algumas pinturas de vasos e relevos é mostrado como os Dioscuros chegam para a refeição, cavalgando de acordo com a concepção comum. Em Esparta, aparecem como cobras. E por fim, o Agathos Daimon, o bom espírito, uma divindade também representada por uma serpente. Originalmente era um ente tutelar da casa, a garantir sua prosperidade e fertilidade, e lhe dedicavam libações de vinho durante as refeições. Há possibilidades de ser mais uma forma de Zeus. Dioniso também recebe Agathodaimon como um epíteto. O Agathodaimon é frequentemente confundido com Eudaimon, que no platonismo é um espírito guardião de um indivíduo, à semelhança do anjo cristão. Eudaimon também significa bom espírito. Os deuses domésticos costumam ser honrados especialmente na Numênia, a noite em que a lua nova visível surge e abre o mês sagrado. Juntos se acrescentam Apolo Numênios e Selene, a deusa da lua. O esquema de culto do mês lunar é o seguinte: no pôr do sol seguinte à Numênia, inicia o segundo dia lunar, dedicado ao Agathos Daimon. O terceiro dia lunar é de Atena, o quarto é de Afrodite, Hermes e Heracles. O quinto dia é das Erinhas, e não é exatamente uma celebração. Apenas se tomam maiores cuidados com juramentos neste período. No sexto dia, Ártemis, no sétimo dia, Apolo, no oitavo, Poseidon e Teseu. No meio do mês, próximo ou na lua cheia, comumente se fala da Dicomênia, porém até o momento carecemos de maiores fontes e detalhes. Seria dedicado a Selene. Próximo ao fim do mês lunar, entre os dias 27 e 30 na lua negra, honras aos mortos e a Hécate em seu aspecto quitônico. Esses dias sagrados se repetem todo mês. Lembrando que estamos falando do dia lunar, não do dia do calendário comum. Na Numênia, o ideal é um rito mais robusto, enquanto para os demais dias, pequenas libações e oferendas simples, acompanhadas de hinos e preces, bastam. Na antiguidade, praticamente havia um altar para cada um dos deuses domésticos tratados neste vídeo. Hoje, depende das possibilidades do seu espaço. Se só possui uma única mesa para os ritos a todos os deuses, não há grandes problemas. Mesmo para quem já está há um bom tempo no helenismo, é desafiador seguir à risca esse esquema todos os meses. Fique tranquilo e faça o seu melhor. Se no momento pode apenas ofertar uma prece durante o dia de trabalho, faça. E quando estiver mais organizado e com os recursos necessários, garanta momentos devocionais melhor trabalhados.